Graças a Deus. O nosso Deus é maravilhoso, né? Ele faz coisas muitas das vezes inusitadas que nós nem imaginamos. E o Senhor faz isso mesmo. Meus queridos, nós estamos na terceira noite dessa campanha que o Senhor colocou no nosso coração. E o Senhor colocou um texto no meu coração dessa noite. O Senhor tem falado conosco muito dentro do livro de Jeremias esses dias. E eu creio que essa noite não será diferente, porque Deus tem uma palavra abençoada para cada um de nós nesse lugar. Abra sua Bíblia, no capítulo 19 de Jeremias, e nós vamos discorrer o texto sagrado que o Senhor colocou em nosso coração. O título desse texto diz: A botija quebrada, a ruína de Jerusalém. Eu vou ler para ganharmos tempo. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo aos anciãos do povo e aos anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Elon, que está à porta à entrada do sol, e apregou ali as palavras que eu lhe disser, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocaustos a Baal, o qual nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale dos filhos de Non, mas vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém, e neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e porei esta cidade por espanto, por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assoviará, por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os que enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Amém? Meus amados irmãos, o título dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite: Israel na zona de confronto. Israel na zona de confronto. Deus, através do profeta Jeremias, traz uma mensagem de confronto para com a nação de Israel. No capítulo de número 3 deste livro, Israel é acusado através da boca do profeta, acusado
como uma esposa que está em adultério contra o seu esposo, uma esposa infiel para com seu marido. O profeta então confronta esta nação, e ele confronta pela sua prostituição. O confronto também vem pela sua devassidão e também por sua malícia. A nação agora é confrontada pelo profeta por conta da sua má conduta diante de Deus, visto que a nação já vinha sofrendo a punição de Deus. A Bíblia nos relata que o próprio Deus já havia cerrado as chuvas sobre a terra, as chuvas da primavera, a chuva serôdia e a temporã já não estavam mais caindo na terra para abençoar o plantio, as sementes que eram lançadas no solo. O solo de Israel já era árido, porque já não havia mais água, porque Deus havia punido e já estava punindo a nação pelo seu descaso ao nome de Deus. Israel e Judá são veementemente exortados pelo Senhor no tocante ao arrependimento. Deus sempre esperou de Israel o arrependimento, mesmo sabendo que Israel não se arrependeria. Mesmo sabendo que a dura servir de Israel continuaria, Deus enviou os seus homens, os seus profetas, profetas esses que Israel matou, profetas esses que Israel espancou e chicoteou, como o caso do profeta Jeremias, que pagou um alto preço por sua vida, mesmo sabendo que sua mensagem não seria aceita pelo povo. Deus nunca desistiu da nação de Israel. Deus nunca abriu mão da nação eleita por Ele, mesmo tendo a ciência, a presciência de que Israel jamais se renderia e continuaria nos seus deleites e prazeres, macumunado com seus deuses falsos, com a sua falsa religião. Mas Deus sempre esteve ali falando com Israel, como um pai que não desiste do filho, como nós ouvimos testemunhos aqui neste altar. Muitas das vezes as pessoas não acreditam naquela pessoa, mas o pai acredita. As pessoas não dão nada por ela, isso não tem mais jeito, não tem mais conserto, mas o pai nunca abre mão daquilo que é seu. Deus nunca abriu mão de Israel. Israel abriu mão de Deus por muitas e milhares de vezes, mas Deus sempre, como um pai amoroso, esteve ali esperando Israel de braços abertos para o seu retorno. Deus não desiste tão fácil assim. Israel fez de tudo contrário. Israel não merecia o perdão, mas Deus estava ali pronto para perdoar Israel. Havia uma promessa de redenção, havia uma promessa promulgada há 300 anos, cerca mais ou menos de 200 a 300 anos, pelo profeta Joel, no capítulo de número 3, versículos 14 e 15. E o profeta nos diz assim: convertei-vos, ó filhas rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei
e vos tomarei um de cada cidade, e 2 de uma geração, e vos levantarei, e vos levarei para Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. O pensamento de Deus para com Israel não era pensamento de mal. O profeta diz isso: os pensamentos que tenho de vós não são pensamentos de mal. Os pensamentos que Deus tinha para Israel eram pensamentos bons, de prosperidade, de crescimento, de suprimento. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, você não sabe os pensamentos que Deus tem de você. Se você soubesse os pensamentos e os sonhos que Deus sonhou para você, você não andaria se lamentando como você tem andado. Leva chora, mandará basúria. Se você tivesse consciência do futuro que Deus tem para você, assim como tinha para Israel, você andaria com a sua cabeça erguida, glorificando a Deus, porque Ele está na dianteira da sua vida, Ele está no comando da sua caminhada, Ele está na frente das tuas pisaduras. Você muitas das vezes tem sofrido, tem apanhado, mas o Senhor não te deixou sozinho. Ele está contigo para te conceder a bênção, a vitória. O sofrimento vai permanecer, mas a vitória é certa, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amai a sora mandar a basúria. Havia promessa de libertação para aquele povo, havia promessa de redenção, de restituição para aquele povo. Diante da mensagem que Jeremias recebeu de Deus, não tinha outra alternativa, ele precisava falar a verdade. Numa época que os profetas haviam se corrompido, eram comprados, numa época que os profetas falavam aquilo que o rei queria ouvir, Jeremias vem na contramão falando aquilo que Deus queria que ele falasse. Essa é uma característica de um verdadeiro profeta, aquele que ouve a voz de Deus. Às vezes a mensagem não é muito boa, às vezes a mensagem dói, às vezes a mensagem causa um incômodo, mas quando Deus manda, Ele sabe o que está fazendo. Quando Deus manda a mensagem, Ele sabe com quem está tratando, Ele sabe por que está tratando. Talvez eu e você, nós não sabemos porquê, mas Deus sabe o remédio certo para usar contra a minha vida, contra a sua vida. Talvez você nem saiba que esteja doente, mas Jeová de guerra está aqui nessa noite. O médico dos médicos já está passando remédio para você. Tem cura espiritual para a tua vida, tem libertação para a sua vida nessa noite. Eu sinto a presença do Senhor nesse altar. Eu sinto a graça de Deus envolvendo esta casa. Meu irmão, se você crê nessa palavra, se aproprie dessa graça, se aproprie dessa unção. Não vai nem precisar de chamar aqui na frente dessa noite. Jesus vai te tocar aí no banco onde você está. Essa enfermidade que você está sentindo, Deus vai curar hoje. Se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Oh, glória, aleluia, Jesus. A mensagem que o profeta trouxe era uma mensagem de confronto, e por conta dessa mensagem, o profeta trouxe para si sofrimentos e aflições. A Bíblia diz isso. Jeremias sofreu muito, ficou aflito. Jeremias é taxado pelos escritores como o profeta chorão, mas também é conhecido como profeta solitário.
Jeremias era de poucos amigos. A Bíblia relata pelo menos uns 4 a 5 nomes de amigos: Aicão, Gedalias, Semaías, o seu inseparável escriba Baruque. Poucos homens. Sabe por que ele tinha poucos amigos? Porque ele falava a verdade. No mundo de mentira, quem fala a verdade não vale nada. No mundo onde tudo é descartável, quem pratica e vive a verdade não tem nenhum valor. Tentaram subornar o profeta, tentaram colocar a palavra na boca dele que ele deveria falar, mas assim como Micaías foi à presença de Acabe e falou tudo o que ele deveria falar, como Deus falou no coração dele, Jeremias não se calou, falou a verdade aos reis de Israel. Sabe por quê? Porque o inimigo usa de artifício para mudar a palavra da boca do profeta. Mas no capítulo de número 1, se não me falha a memória, versículo de número 6, a Bíblia diz que Deus estendeu a sua mão e tocou na boca de Jeremias e colocou a palavra na sua boca. Não tinha como ele falar outra coisa, ele precisava falar a verdade, ele precisava falar a verdade, porque Deus havia colocado na sua boca a palavra. Pregou a verdade, sofreu a verdade, mas viveu na verdade para a glória de Deus. Viver na verdade é sofrer. Viver pela verdade é sofrer, é chorar, é ser excluído, é ser esquecido. Jeremias descobriu que estavam tentando matar ele. E pior, as pessoas que queriam ver a morte de Jeremias, queriam enterrá-lo, eram os da sua própria família. Se não bastasse o sofrimento que Jeremias tinha da mensagem, Jeremias viveu o sofrimento na pele. Jeremias não pôde se casar, porque Deus assim não autorizou. Jeremias não pôde constituir família, porque a sua vida era a própria mensagem. Mas se não bastasse isso, a nação ainda queria matá-lo, porque estava falando a verdade. Estamos vivendo num mundo que não valoriza aquele que prega o evangelho genuíno. Estamos vivendo numa época, estamos vivendo num momento da história humana mais degradante que se ouviu falar. Não se há mais fome de Deus, não se há mais necessidade de Deus. Sabe por quê? Porque o homem alcançou tudo que ele pode alcançar. Deus não cabe mais dentro da agenda do homem. São muitos afazeres, são muitos compromissos. Eu estou muito atarefado com a minha vida secular. Eu mal tenho tempo para minha família, quanto mais para Deus. Era o que estava acontecendo com a nação de Israel. Israel até cultuava a Deus, mas continuava cultuando os balins, continuava dividindo a adoração a Deus. E Deus não aceita divisão de adoração. Deus não aceita culto dúbio. Deus não aceita duplicidade de adoração. Aquele que é separado por Ele é santificado para Ele. Aquele que tem vida no altar é somente para Ele. A sua adoração tem um preço, meu querido. O teu louvor tem um preço, e o preço foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Não divida a tua adoração com ninguém. A sua adoração, teu louvor é somente Ele, para Ele são todas as coisas. Todas as coisas foram feitas para Ele. Adore somente a Ele. Ele merece ser adorado por cada um de nós. No capítulo de número 13, Deus manda o profeta comprar um cinto de linho e que usasse esse cinto. E a Bíblia diz que assim Jeremias o fez.
E depois de algum tempo usando aquele cinto, Deus disse a Jeremias: olha, não lave esse cinto, deixe ele assim do jeito que está. O que acontece quando nós usamos uma roupa por algum tempo? Ela suja, é comum. Ela pega cheiro e odor do suor do corpo da gente, ela pega a sujeira que está à nossa volta, onde nós encostamos, e é necessário lavar novamente para poder reutilizar aquela roupa. Mas Deus fala para Jeremias: olha, compra um cinto de linho, usa ele, mas não lava. E depois que você usar esse cinto, você tira ele, vai lá para as margens do Eufrates e esconde esse cinto na fenda de uma rocha que eu vou te mostrar onde é, e deixa ele lá por um tempo. Aquilo que Deus faz, eu e você não conseguimos entender. Talvez você não entenda o que Deus está fazendo na sua vida hoje, mas no futuro bem próximo você vai entender o que Deus está fazendo na sua casa, na sua família. Tem coisa que vem para nos confrontar, mas não é para nos destruir, nos aplacar, nos acabar conosco, não. É para que Deus possa trabalhar melhor na nossa vida, no nosso caráter. E Deus estava a fim de trabalhar no caráter de Israel. O profeta leva esse cinto à beira do rio, esconde lá e deixa por um tempo. Depois Deus incomoda o profeta e diz: ó, volta lá agora e pega aquele cinto e leva à frente do povo. E a Bíblia diz que quando ele chegou, para sua surpresa, o cinto estava lá, mas estava completamente apodrecido. E a Bíblia nos diz que aquele cinto não servia mais para nada. Quando eu olho na Bíblia o sentido do linho, linho fala de pureza, linho fala de simplicidade. Quando eu olho pela Bíblia, a Bíblia fala de cinto, cinto fala de autoridade, cinto fala de ajuste, cinto fala de poder, cinto fala de marca. Aquele cinto estava representando a nação de Israel na boca do profeta, porque Israel havia se contaminado na sua simplicidade, na sua humildade, na sua autoridade concedida por Deus. Israel se deitou com outros deuses, se macumunou com outras entidades, outras deidades, se maculou, se manchou, perdeu a sua essência. E agora Deus está confrontando o profeta juntamente com o povo. Deus estava cansado dessa situação de Israel. E quando eu falo sobre isso, parece que eu estou falando dos dias odiernos. Parece que nós estamos vivendo situação semelhante. Parece que nós estamos passando por um processo de esfriamento. Jesus está para voltar. Se nós pararmos para analisar as situações que estão no mundo, nós vamos perceber que Jesus está aí. E nesse momento crucial da história humana, era para nós estarmos ávidos num avivamento espiritual como a terra nunca viu. Era para nós estarmos genuinamente plantados na palavra, porque Jesus está às portas. Mas o cenário que nós encontramos nos dias de hoje é o cenário que a nação de Israel vivia. As pessoas estão perdendo tempo com muitas coisas. As pessoas estão perdendo tempo com tantas coisas. Agora o profeta vem confrontar essa nação, chamando ela ao arrependimento. Irmão, sempre há uma chance dada por Deus para o arrependimento. Sempre Deus promove uma oportunidade para mim e você retroceder. Muitas das vezes nós somos teimosos, muitas das vezes somos de dura servir, não aceitamos a correção, mas Deus está sempre pronto e esperando de braços abertos a nossa vida. Agora Deus pega o profeta
porque Judá já havia sido punida no passado. Deus já havia punido Israel através da boca do profeta. Israel já havia conhecido parte da ira de Deus, mas Israel nunca fez questão do que Deus havia falado pela boca dos profetas. A Bíblia diz que Deus destruiu toda a agricultura daquele país. Toda a grama verdejante, as pastagens dos gados e das ovelhas foram consumidas por 4 categorias de insetos, que foi lido aqui nessa noite. Em 4 estágios, cerca de algumas horas, tudo que havia sido plantado por anos foi consumido pela locusta, pelo pulgão, foi consumida pelo gafanhoto, foi consumida por esses insetos. E Deus permitiu que a terra ficasse nua, sem relva, para falar com Israel, para que Israel se voltasse para Ele. Às vezes você e eu passamos por tanta dificuldade, e nós achamos que nós vamos morrer no meio dessa dificuldade, mas na verdade é Deus falando conosco através das situações. É Deus tentando nos trazer de volta daquilo que nós nunca deveríamos ter saído. É Deus tentando ressurgir a nossa vida. É Deus tentando restaurar a nossa vida. É Deus tentando restituir os nossos passos, irmão. Deus está com sede da sua vida. Deus está com sede do teu coração, da sua alma. Deus está com sede do teu glória a Deus, da sua adoração. Deus está com sede do seu jejum, da sua consagração. Deus está com sede dos seus momentos de comunhão com Ele, o qual você tinha antigamente. Nós estamos no culto de libertação, e aqui nós pregamos curas e milagres. E eu quero te reforçar com toda a autoridade que Deus me dá nessa noite: o meu Jesus continua sarando, o meu Jesus continua curando, o meu Jesus continua libertando. Eu não sei o que você veio buscar nessa campanha, eu não sei você que nos assiste, qual é o propósito que está te movendo nessa noite, mas eu quero dizer uma coisa para você: os céus estão abertos nessa noite para abençoar a sua vida. Os céus estão em festa para abençoar a tua vida. Deus está presente, o oleiro está na casa, o oleiro está na casa. Tem restituição nessa noite, tem libertação nessa noite. Deus quer fazer maravilhas. O oleiro está presente nesse lugar. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar, meu irmão. Se aproprie dessa presença, sinta essa graça do altar nessa noite. Não é por a palavra que eu estou falando, porque não é minha, mas é a palavra que está vindo do céu. Ela está vindo para a minha vida, para a sua vida. Receba ela aí em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, seja tocado e liberto para a glória do nosso Deus. Joel havia proclamado o grande dia do Senhor. A promessa de restauração já havia acontecido. A tragédia já havia acontecido dentro da nação. Mas Deus ainda estava guardando Israel. No capítulo de número 19, que nós lemos, Deus agora chama o profeta e diz: olha, compra uma botija feita pelas mãos de um moleiro, e convoca todo o povo da cidade, os anciãos do sacerdote, os anciãos do povo, dos mestres, ou seja, todo tipo de pessoa. Leve esse povo para o Vale de Inom. O Vale de Inom, para quem não sabe, era o lixão da cidade. Ali se jogavam os dejetos, os lixos,
tudo aquilo que era fétido, inclusive os corpos que eram sacrificados aos deuses estranhos, eram jogados naquele lugar. E Deus manda que o profeta levasse esse povo lá, os cabeças, e esse povo foi levado para lá. E Deus confronta mais uma vez a liderança de Israel. Meu irmão, você é uma liderança que Deus instituiu na sua casa. Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus me trouxe aqui nessa noite, porque Ele está confrontando, Ele quer confrontar a minha e a sua vida. Não há mais tempo de cochear em dois pensamentos. Não há mais tempo de ter dúvida concernente ao reino de Deus. Não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo de perder tempo. Não, sabe por quê? Porque Deus tem pressa na sua e na minha vida. Deus tem pressa na sua família. Deus tem pressa na sua casa. Deus tem pressa no teu trabalho. Deus tem pressa na sua vida espiritual. Deus tem pressa na sua comunhão com Ele. Deus tem pressa na sua vida com Ele. Deus tem pressa no seu relacionamento com Ele. Ele está vindo nessa noite com o poder de dizer: Ele tem pressa na sua vida, neste lugar. Glória. Jesus usou esse vale como exemplo nos seus discursos, como sinônimo de destruição eterna. O profeta estava dizendo para Israel que toda a podridão que eles haviam cometido causaria a destruição da nação. Mas essa destruição era condicional. Essa destruição era condicionada à escolha do povo. Deus nunca foi ditador. Deus nunca foi ditador. Deus sempre deixou o livre arbítrio. Deus sempre deu e dá a oportunidade de eu e você decidirmos o que nós queremos da nossa vida. Deus fez isso com Israel, porque quando Deus nos confronta, é porque na verdade Ele está cuidando de nós. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Quando Deus confronta a nossa alma, quando Deus confronta a nossa vida, é porque Ele está mostrando para nós que Ele nos ama. Quando um filho está saindo do caminho, quando o filho está saindo do propósito, o pai, ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa trabalhar em alguma coisa para trazer esse filho de volta. E era isso que Deus estava fazendo com a nação. Aquela nação era a nação da promessa, era a nação eleita por Ele. Meu irmão e minha irmã, Deus não abre mão da sua vida. Deus não abre mão da sua vida, minha irmã. Deus não abre mão do seu ministério. Deus não abre mão da sua vida espiritual. Deus não abre mão da sua família. Sabe por quê? Porque você já foi escolhido por Ele. Você já foi escolhida por Ele. Você já tem a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. O inimigo está fazendo de tudo para te parar. O inimigo está trabalhando para que você desista. Mas Deus está vindo com palavra de vida eterna para você nessa noite. Levante a tua cabeça. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Oh, glória. O propósito de Deus é que nenhum de nós se perca.